Dando sequência, então, às mensagens que a gente tem falado já sobre esperança, e como o Roger lembrou já, as duas já passadas, é muito fácil perceber o quanto a esperança ela precisa me levar e me mover na minha vida. Sem esperança, eu não tenho um propósito para onde eu estou caminhando. Sem esperança, eu travo, eu paro e eu deixo de caminhar. Mas através da esperança, eu tenho um impulso que me leva a seguir adiante. Nós temos a esperança no Cristo que morreu por nós, no Deus que nos salva e que cuida de nós a cada detalhe. E para isso, depois da gente ouvir sobre a esperança que nos move, sobre aonde está a esperança, eu queria falar sobre um outro aspecto dessa mesma esperança, nesse mesmo Cristo. E para isso, eu queria começar com uma história. Eu não sei se você gosta de histórias, para mim é muito fácil aprender princípios através de histórias, porque são coisas práticas que aconteceram na vida de pessoas com relação ao ensino já existente. Alfred era um químico industrial sueco, e ele é o criador da dinamite. Ele é conhecido como o criador, até então, da dinamite. E ele fica muito triste, porque apesar dos seus talentos, dos seus dons, das coisas que ele tinha, ele acabou criando algo que era destrutivo. E ele já estava desgostoso com o uso militar da própria criação dele, que era usada para matar pessoas. Até que em certo momento na sua vida, um jornal noticia o falecimento do seu irmão como sendo dele mesmo. Eles falaram da pessoa errada. E a frase, manchete que estava ali, era: o mercador da morte morreu. Quando ele viu o seu nome dito como mercador da morte, lembrado como a pessoa que promove a guerra, ele ficou muito desiludido. E o que ele fez, sabendo que ele não queria ser lembrado desse jeito para o resto de sua vida, foi pegar toda a sua herança e pegar todo o dinheiro que ele tinha e então entregar para as pessoas, depois de sua ida, para que elas pudessem fazer de alguma forma uma premiação que promovesse todos aqueles que servissem bem à humanidade. O nome desse cara é Alfred Nobel, e ele foi o criador do Prêmio Nobel de Paz. Essa história ela pode parecer muito simples, e a gente se anima de saber o final dela. Porque o mercador da morte, ele passa a ser o promotor da paz, através do Prêmio Nobel. Fato é que hoje, quando a gente lembra de Alfred Nobel, a gente não lembra da dinamite, mas lembra do Prêmio Nobel. E como isso é uma alegria, e talvez para a descendência dele naquela época, de poder saber o que Alfred fez. Eu posso contar a minha história também. A minha história, ela começa vivendo uma casa onde as pessoas já conheciam a Cristo, já tinham a Cristo no coração, e desde criança eu fui ensinado sobre esse Senhor. O Senhor que poderia cuidar da minha vida e me transformar. E através disso, eu lembro que mais ou menos aos 7 anos de idade, na escola dominical, a professora perguntou se alguém queria aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo e deixar Ele conduzir a sua vida. Eu percebi que eu nunca tinha feito isso e pensei, bom, pode ser um dia legal, né? Não tinha feito, novidade, está aí. Eu levantei a mão, a gente fez aquela oração. E é engraçado, porque naquele momento eu não percebi nada acontecendo, nada de diferente. Mas quando eu olho para trás, eu lembro como eu era criança, a forma que eu era. Eu lembro que no meu vocabulário tinha muito palavrão. Muitas vezes meus pais nem sabiam, porque na escola é que eu utilizava todos eles, meu vasto vocabulário. Eu sempre resolvia as coisas com briga, com a luta. Então, se alguém falava de mim quando eu era criança, eu já revidava. Então, a coordenadora do colégio já me conhecia muito bem.
Chegava lá chorando, então ela já acalmava um pouco, mas direto eu ia para lá. E eu percebo, olhando hoje para trás, que mesmo essas coisas acontecendo no início da minha vida, elas começaram a ser mudadas. E eu não sei explicar o dia, eu não sei explicar o momento, mas elas foram sendo transformadas. E o palavrão, que antes para mim é uma coisa normal, ele começou a ser mudado. As palavras que eu dizia, eu passei a não dizer mais. E as brigas, e aquela ira, revolta e solucionada através da briga, ela foi mudando. E eu fui me tornando uma pessoa mais calma. Eu não sei explicar o momento em que isso aconteceu, mas eu sei quem fez isso em mim. Eu sei o Cristo que mexeu nisso em mim. E o quanto eu me alegro de poder olhar para trás e ver coisas que Deus já transformou. Ao mesmo tempo, eu olho para trás e vejo desde criança uma ira dentro de mim. Uma ira de explodir e de não saber resolver aquela coisa, tranquilidade. Eu me vejo, desde criança, alguém ansioso, em que não consegue esperar pelo momento certo e pelas coisas certas para poder aproveitar no tempo de Deus. Eu sempre quero antes e eu sempre tenho essa dificuldade. E desde criança, eu lembro de várias vezes em que os meus olhos eram levados para ver mulheres seminuas e coisas desse tipo. E eu falo isso com tristeza, mas eu falo isso como testemunho. O que eu posso dizer é que dessas 3 coisas, eu olho para hoje e eu não posso dizer que eu estou completamente curado. Porque eu tenho lutas nessas 3 áreas. Eu enfrento lutas nessas áreas. À medida que Deus transformou coisas logo na minha infância, logo ao eu conhecer Ele, tem outras coisas que gradativamente eu sei que estou sendo transformado e que é tão difícil de ver que 20 anos depois de algumas coisas acontecerem, elas ainda estão na minha vida. Para isso, a gente realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela nos conduz em cada detalhe da nossa vida, e que ela tem uma palavra para cada detalhe da nossa vida, cada área de nossa vida. Sem dúvida também com relação à transformação. E é sobre exatamente isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Pode passar aí que eu acho que aqui não está passando. Esperança para ser transformado. Eu não sei se você já desistiu de lutar com algumas coisas. Eu não sei se você já lidou com certas coisas que você sabe que são pecados, mas eu quero te convidar a ver o que a Bíblia fala sobre transformação. E para isso, eu queria entrar na história de 2 pessoas, 2 personagens muito conhecidos da Bíblia. E através deles, a gente vê um pouco do que Cristo fez e o que pode fazer também na nossa vida. O nome desses 2 são Tiago e João. Pode voltar um só. Pode voltar só 2. Eu vou pedir para vocês passar, tá? Que ele não está passando aqui. Jesus chamou 12 discípulos, 12 pessoas que caminhassem junto com ele. Dessas pessoas, quando a gente olha, não são pessoas que a gente chamaria. Existe um cobrador de impostos que era super mal visto na sociedade, porque era o cara que cobrava, e às vezes cobrava mais das pessoas. Existem pescadores, pessoas sujas, que não têm um bom palavreado. Existiam vários tipos de pessoas, simples, difíceis, das quais provavelmente nem eu nem você chamaria para caminhar junto, mas Jesus chama essas pessoas. E realmente eu creio porque Ele olha para essas pessoas, Ele olha para a gente, Ele fala, qual a diferença? Todos nós temos nossas lutas, temos nossas dificuldades. E eu chamo cada um de vocês. E Jesus chama esses 12. E é engraçado que quando Ele chama, para 3 pessoas em específico, Ele dá um nome, Ele atribui um nome. Quando a gente olha na Bíblia, todo nome de pessoa, ele tinha de alguma forma uma relação com uma característica sua ou algo que lhe trouxe
até esse nome. E Jesus, aliás, Deus, no Antigo Testamento, ele troca o nome de várias pessoas, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Várias pessoas foram mudando seus nomes, trocando o significado do que, de fato, elas estavam vivendo. Para 3 desses discípulos, Jesus também atribuiu um nome. E eu queria te convidar, então, a abrir Marcos, capítulo 3, versículos de 13 até o 19. Marcos, capítulo 3, versículos de 13 até o 19. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Percebe que no texto 3 pessoas são caracterizadas por um nome diferente: Pedro, Tiago e João. Quais são os discípulos mais conhecidos de todas as musiquinhas possíveis? Pedro, Tiago e João no barquinho e tantas outras. Nós conhecemos esses 3 personagens, nem sempre nós conhecemos a história deles. A Bíblia não diz exatamente toda a biografia de cada um dos discípulos, mas ela salta algumas características. Pedro, ante Simão, ele é chamado pelo próprio Jesus de Pedro, ou pedra. Sem dúvida, vai remeter depois a seu precursor da igreja, a pedra que vai começar junto com Cristo a igreja. Mas até então, uma pessoa dura, uma pedra. E Jesus sabia. Tiago e João, filhos do trovão. Quando você escuta um trovão, eu acredito que você não fica super feliz e fala: nossa, que som bonito, deviam fazer uma sinfonia sobre isso. O trovão sempre é assustador. E dependendo do tamanho do trovão, ele nos preocupa de saber que vai ter algum estrago ao redor. Provavelmente nesse sentido que Jesus chama esses 2, filhos do trovão. Uma explosão tão forte que assusta os outros e afeta todos em volta. A verdade é que na medida que a gente olha o nome de personagens bíblicos e a gente vê um nome simplesmente, Jesus vê o coração. E Jesus sabia exatamente quem eles eram. Não simplesmente pelo nome de Tiago e João, mas aonde estava o coração, sobre o que eles eram. Marcos, ele destaca essas 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. E é sobre os filhos do trovão que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Se Jesus conhecia o coração deles, e não simplesmente falava sobre o que ele via, Jesus conhece o nosso coração. E Jesus sabe exatamente quem eu sou, quando ninguém me vê. Jesus sabe quem eu sou, que talvez ninguém mais conheça. Quem eu sou com os meus pecados. E a minha primeira pergunta para você e para mim também é: qual o seu nome? Qual o seu nome que talvez ninguém conheça, que talvez ninguém vê? Tiago e João eram filhos do trovão. Eu posso me intitular de vários nomes: ansioso, impuro, irado. E eu vejo essas 3 coisas me perseguindo na minha vida, caminhando perto de mim. E à medida que eu experimento algumas vitórias, parece que elas voltam. E como é difícil isso. Qual é o seu nome? Sobre o que você é lembrado? Você é irado também? Explode com as pessoas e não consegue mudar isso? O mentiroso, aquele que oculta informações ou fala coisas diferentes para se sobressair de uma história.
Você tem dificuldade com relacionamentos? Seja de ficar com uma menina ou um menino, seja de traição. Você tem dificuldade com homossexualismo? Seja menino, seja menina. Você tem dificuldade com o quê? Qual é o seu nome? Que talvez ninguém veja, mas você sabe. Cada um de nós tem um nome no meio disso. Cada um de nós tem dificuldades no meio disso. Talvez você é o passivo, aquele que deveria tomar posições e não toma. Eu não sei qual é o seu nome. Eu sei quais são os nomes que eu vejo no meu coração e são os que eu partilhei com vocês. Eu poderia entrar em vários detalhes dentro disso, mas eu acho que a história de cada um já vai dizer claramente. Eu realmente creio que quando Deus nos trouxe aqui, para esse culto, Ele já foi nos preparando para escutar a mensagem dEle, que eu tenho plena convicção que não é minha, e que não é nada do que eu possa falar em especial, mas o Espírito Santo usa a palavra de Deus para falar aos nossos corações, e que seja Ele a falar nessa manhã. Tiago e João eram filhos do trovão. Quem é você? Pode voltar isso. Abra comigo então em Lucas, capítulo 9, versículo de 51 até o 55. Lucas 9, de 51 a 55, diz assim: Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Destruir a vida dos homens... Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Se antes, na chamada dos discípulos, a gente escuta o nome Filhos do Trovão, agora a gente conhece eles. Que pessoal esquentadinho. Os samaritanos, eles eram uma mescla entre os próprios judeus com outras tribos. E essa mescla aconteceu quando o próprio Israel foi dividido e várias partes de Israel foram para o cativeiro. E ali tiveram mescla de vários povos e também de várias tradições e religiões. O samaritano em si, ele era pagão. Ele tinha misturas de parte judaica com partes pagãs na sua religião. E é por isso que os judeus não se davam com eles, os consideravam impuros. E os samaritanos, por outro lado, não gostavam também dos judeus, porque eles tinham uma crença diferente. Jesus vai passando por esse povoado e é óbvio que os samaritanos não querem ver ele. Então Tiago e João perguntam: Senhor, o que quer que a gente faça? A gente pode queimar todos eles ali, a gente pode fazer alguma coisa, acaba com o teu problema. O que o Senhor quer que a gente faça? Imagino Jesus olhando para eles e falando: eu quero que vocês aprendam a amar. É só isso que eu quero. Vocês estão no caminho errado ainda. Deixa eu ajudar vocês. Tiago e João se mostram pessoas iradas, pessoas explosivas, que querem destruir os outros em prol do seu objetivo principal. E não estão se importando muito com as consequências disso. E essa é a primeira história, das quais a gente vê esses dois irmãos. E tem outras histórias. Tem uma história em que João vê um outro homem expulsando demônios, e ele repreende, ele fala: não, só os discípulos podem. E Jesus mesmo fala: cara, calma. Expulsar demônios é só em meu nome que fazem, então acalma. Leia comigo também Marcos, capítulo 10, versículo de 35 até o 41.
Marcos capítulo 10, de 35 a 41, fala assim: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele, como se Jesus não o soubesse há muito tempo. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, com toda a razão. Imagine você, 2 dos 12 discípulos, chegam para Jesus e falam: Jesus, deixa eu fazer um pedido simples. Quando tu for para a glória, deixa que eu fique sentado de um teu lado, o outro do teu outro lado. Vai ser muito legal para a gente ter uma convivência ali e o pessoal ver quem tu mais ama, entendeu? Como a gente está sendo legal. Jesus era muito benevolente e era muito calmo com esses discípulos. E ele responde ainda: Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, experimentar o batismo que eu estou sendo batizado. Jesus já estava falando sobre a sua morte, já estava falando sobre o que ele ia sofrer. E ele explica um pouco para os discípulos que não estavam entendendo nada. Eu vou sofrer, e o caminho para me seguir vai ser muito duro. Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Porque o que se assenta no trono ao lado do Pai é o que morre na cruz por todos os pecados. Cuidado com o seu pedido. Jesus, em seu amor, em sua benevolência, ele trata com amor a esses 2 discípulos. Eu não sei se eu teria paciência com esses caras. Eu não sei se eu saberia lidar da melhor forma. Mas eu sei que a Bíblia nos conta, por algum motivo, eu acredito que é por isso, para o próprio testemunho, histórias deles nas atitudes mais perversas e mais difíceis que eles tiveram. Quais são as suas atitudes? Em cada área do seu nome, em cada área da sua dificuldade. Talvez a sua atitude é se irar de tal forma que afasta as pessoas. Talvez a sua atitude é sonegar impostos, é ser desonesto e é lucrar através disso. E você está sendo lembrado, se não pelas pessoas, por Deus através disso. Se não tiver esperança nele. Quais são as suas atitudes? Como você revela as suas lutas? Porque vai aparecer. Elas vão aparecer, elas vão brotando, porque é quem verdadeiramente nós somos por dentro, pecadores. E só se reconhece um pecador quem olha para Cristo da forma correta. Destrutivos, arrogantes, filhos do trovão. Pessoas sem perspectiva. E se você vai olhando a narrativa, pensa: Jesus, coitado dele, não vai ter um depois que ele morrer para ajudar na história. Acabou. Olha quem eles eram. Olha quem eram esses discípulos. Graças a Deus a história continua. E ela não para por aí. Quando a gente olha, pode voltar bastante. Eu vou desligar aqui, daí tu passa aí. Processo, tá? Eu não sei quando você olha essa história o que você pensa, mas uma coisa eu sei. Marcos quis colocar, em Marcos 3, destacar o nome desses 3 personagens, Pedro, Tiago e João. E é o nome que ele destacou, Jesus os indicou esse nome. Se tinha alguém que era o maior interessado em mudar o nome, mudar a luta dessas pessoas, era o próprio Cristo. E as 3 primeiras pessoas que Jesus chama são Pedro, Tiago e João. E são os discípulos que a gente mais conhece. E é incrível isso, porque quando a gente olha para a Bíblia, é disso que ela fala. Nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos para os Evangelhos, falam a história desses 3 homens. Sabe onde eles estavam?
Esses três homens, Pedro, Tiago e João, eles estavam na ressurreição da filha de Lázaro. Eles passaram por aquilo ali, eles viram de perto o que Jesus estava fazendo. Esses três homens estavam na transfiguração de Cristo, um momento onde Jesus sobe ao monte e o seu rosto brilha, e eles veem Ele como verdadeiramente Jesus é. Como eu creio que um dia nós vamos ver Ele na glória. Esses três homens viram quem era Deus. E quando a gente vai olhando a história corrida, logo depois, eles falam de queimar os samaritanos. Gente, parece que eles não entenderam nada. Estes mesmos homens, eles estavam com Cristo na agonia no Getsêmani, próximos dele. Jesus chamou eles para perto de si. E eu realmente imagino que Jesus os trouxe para perto para dizer: eu vou mudar o nome de vocês. Vocês não precisam para sempre ser marcados pelas características ruins que vocês têm. Vocês podem ser transformados. Jesus chama esses três: Pedro, pedra, Tiago e João, filhos do trovão, para caminharem perto dele em todos os momentos possíveis. E em todos esses momentos, eles viram quem era Jesus. Até então, quando nós olhamos no Evangelho, Jesus convida esses discípulos e eles vão junto. E é fácil, não diria que é fácil para eles seguirem Jesus, mas eles não conhecem o peso do que é seguir a Cristo. Porque até então, seguir a Jesus é seguir Ele nas palestras, nos ensinamentos que Ele tem dado, é seguir nos milagres. Pô, é uma baita viagem, né? Vai viajar com um cara que faz milagres, que prega bem, que expulsa demônios. Pô, esse cara eu quero caminhar junto. E eles foram. Então Jesus mostra o que é seguir a Ele. E Ele vai para a cruz. A cruz talvez é a maior divisão possível da nossa vida sem Cristo para a nossa vida com Cristo. Porque quando, no pedido deles arrogante, de um se sentar à direita e o outro à esquerda, Jesus fala: vocês querem ser como eu? Então me sigam. Seguir a Cristo era seguir para um lugar onde provavelmente eles não iam querer. Porque para onde Jesus vai é para a cruz. E esses discípulos veem a cruz. E eles veem o que acontece. Abre comigo então em 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu não sei o que você lembra quando vê a cruz, mas eu imagino o que esses discípulos viram. Eram discípulos arrogantes, orgulhosos, irados. Então eles veem o próprio Mestre se entregando como um cordeiro. Quando Jesus vai ser levado para a prisão, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, de um dos guardas. E o próprio Jesus vai lá e cura, coloca de novo a orelha. Esses discípulos precisavam aprender. E precisavam aprender através do maior exemplo possível. Através do próprio Cristo. E Jesus, Filho de Deus, Filho do universo, do Pai do universo, se entrega como um cordeiro para morrer pelos pecados, para morrer por todas as trovoadas que Tiago e João já tinham soltado. Todos os discípulos fogem e João vai seguindo de longe. Eu imagino Jesus olhando, João olhando, e Jesus crucificado, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia qual era o plano para a sua vida e o que ele ia passar ainda.
Os discípulos não faziam ideia. Várias vezes eles perguntavam e perguntavam novamente sobre o que Jesus estava fazendo e o que queria dizer isso, essa morte, se era verdadeiro ou não. Jesus foi levado e ele morreu. Eu imagino a cruz caindo no coração deles, o peso disso. De olhar para a cruz e imaginar que todas as coisas que eles já tinham feito, todas as coisas que eles têm feito e as coisas que eles ainda fariam, todos os pecados, Jesus ia pagar o preço de todos eles. Jesus na cruz paga o preço de todos os impuros possíveis, todos os homens viciados em pornografia e mulheres. Jesus paga o preço de todos os orgulhosos. Jesus paga o preço de todos os irados. Jesus paga o preço de todos os homossexuais e pessoas que têm luta com isso. Jesus paga todo o preço de todo o pecado diante de Deus e tudo sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o castigo que nós merecíamos, pelo nome que nós temos, pelos pecados que nós possuímos. Ele levou sobre si. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei que Cristo carregou ele na cruz. E ele limpou. E pagou tudo o que ele precisava ter pago. Para mim é emocionante, porque eu olho para as minhas lutas. E é difícil de ter a perspectiva de que eu posso ser transformado. Mas eu já fui perdoado de tudo. Tudo que eu vivi, todas as lutas que eu tenho, as que ainda vou ter, Jesus já pagou. E Tiago, João e Pedro olham para o Cristo e enfim conhecem o maior amor de todos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele entregou Cristo como propiciação pelos nossos pecados, de forma que através da cruz, quando eu entrego a minha vida a Cristo, e quando eu olho, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o meu nome, Ele não vê mais o meu pecado, Ele não vê mais pelo que eu sou lembrado, o arrogante, o impuro, o ansioso. Ele me vê justificado por Cristo, e esse é o único nome que eu tenho hoje, perante Deus. E como isso é incrível, saber que quem eu era não precisa ser mais quem eu sou, porque quem eu sou em Cristo é uma nova criatura. As coisas que eram antigas já passaram, as coisas foram transformadas. Cristo morreu por tudo que eu era e pagou todo o preço que eu tinha para me dar uma nova vida. A cruz, quando muitas pessoas olham, sentem um peso no coração de pensar um sofrimento. Que quando a gente olha para a cruz, a gente perceba que tudo já foi pago e que o preço já foi pago dos meus pecados. E sabe quem escreve sobre isso, sobre esse amor? Sabe quem escreve sobre que Deus manifestou o seu amor por nós? João, o ex-filho do trovão. Ele mesmo fala sobre o amor. E Pedro, a pedra, aquele que tantas vezes a gente vê na Bíblia tomando atitudes impulsivas. Olha o que ele nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Segunda Pedro, desculpa, eu coloquei errado lá, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Coloquei ao contrário só. 2 Pedro 1, de 3 a 4, fala assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Pedro sabia quem era, e Pedro sabia quem ele estava se tornando através da cruz, através de Cristo.
E Pedro fala que o divino poder de Deus deu tudo o que precisava, e tudo o que nós precisamos, para a vida eterna, para ter uma vida para sempre com Cristo e para a piedade, o meu caminhar diário com Cristo, esse processo que eu estou passando. E muitas vezes a gente se esquece que caminhar com Deus é um processo, e que ele não termina quando eu me encontro com Ele, mas ele começa ali. A minha vida começa no meu encontro com Cristo. Nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Eu realmente imagino Deus nos dando tudo que nós precisamos para uma vida plena para com Ele, para a gente enfrentar as lutas que nós temos e para lidar com as dificuldades que nós temos. Um exemplo disso para mim muito claro é que há uns 4, 5 meses eu e a Sofia a gente foi para a lua de mel, e pela graça de Deus a gente conseguiu ir para uma praia bem bonita e a gente foi fazer um mergulho. Eu nunca tinha feito um mergulho no mar. Então o instrutor, ele para com calma e ele vai falando, vocês vão pegar o snorkel, vão pegar o pé de pato, vão pegar a roupa, vão pegar o colete, e tudo isso vai ser importante para vocês ficarem tranquilos durante o mergulho. Então eu coloquei o snorkel, eu coloquei o colete, coloquei o pé de pato, coloquei a roupa e tudo o que precisava e pulei para a água. Me debati tanto quanto eu nunca me debati na vida, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu não estava acostumado. Mas tudo o que eu precisava para mergulhar, ali eu tinha. Tudo o que eu precisava para passar por aquele momento, eles me deram. Com o passar do tempo, eu consegui nadar com mais calma e mais tranquilidade, e poder mergulhar bem. E utilizar cada material, o pé de pato para nadar, o snorkel para respirar e para olhar ali embaixo, da forma correta. Eu vejo quanto Deus nos dá as coisas, e nos dá através da sua palavra, várias ferramentas e várias promessas e vários cuidados e pessoas ao nosso redor para nos ajudar com as lutas que nós temos. A questão é que poucas vezes a gente consegue usar da melhor forma possível. É como eu estar cheio de roupa de mergulho e não fazer ideia como é que eu nado. Mas vai aprendendo, e esse é o processo de santificação. Aos poucos, com as promessas que Deus tem dado, com as virtudes que Ele tem me dado e com o cuidado dEle, eu vou conseguindo caminhar. E Ele vai me transformando. E talvez essa transformação dure a vida inteira. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque é uma transformação que Cristo faz em mim. Se os meus pecados, se os seus pecados foram perdoados por meio da cruz, e se existem tantas promessas, eu posso destacar algumas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus fala para Paulo, depois de pedir que se livrasse de tantas lutas, Deus fala, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus se bastando a cada detalhe, em cada dificuldade, durante cada momento. Ele promete isso. Ele promete também em Mateus 28, 20, o último versículo de Mateus 28. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo a cada dia conosco, através do seu Espírito Santo, Ele cumpre as suas promessas. E através das suas promessas nós temos a possibilidade de lutar com áreas. E essa luta vai ser talvez de uma vida inteira, mas vai valer a pena. A minha pergunta para vocês é, você tem vivido esse amor? Você tem vivido o que Cristo tem te chamado a viver? Você tem olhado para a cruz com uma gratidão do que Ele fez por você? Você tem percebido um processo de Deus em sua vida? E eu sei que muitas vezes a gente olha para nossas lutas e percebe que e parece que nada tem sido transformado, que a gente possa olhar para trás e relembrar, Deus transformou isso, Ele transformou isso, e Ele pode transformar outras áreas também. Sabe o que acontece depois desse processo? Pode passar o slide. Tiago e João têm novos nomes, e a Bíblia fala um pouco sobre eles. Quando nós olhamos para Atos capítulo 12,
versículo de 1 a 2, eu queria te convidar a ver junto comigo. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Puxa, que pena, Tiago morreu. Tiago morreu cuidando da igreja. Tiago é considerado o primeiro apóstolo mártir, o primeiro dos 12 discípulos a entregar sua vida para Cristo. Porque quando a cruz passou, e esses filhos do trovão olharam para a cruz e para o que Cristo fez, eles viram o que era o caminho deles. Eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso viver para Cristo. E só assim, o meu nome vai ser transformado. E é isso que Tiago experimenta. Tem poucas informações sobre o que acontece com Tiago, mas através daqui a gente sabe que ele foi seguindo com a igreja. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, seguindo perseverante a Cristo, até morrer por Ele. Vocês podem tomar do cálice que eu estou tomando? Tiago entendeu, enfim, o que Cristo estava falando. João, filho do trovão, ele conheceu o amor. Abre comigo em 1 João 3,16, texto por ele mesmo escrito. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Aquele que era irado, aquele que queria matar o samaritano se pudesse, agora ele está disposto a entregar a sua vida pelos outros irmãos, porque ele viu o maior exemplo de todos na cruz, fazendo exatamente isso. O Rei do Universo se entregando como um cordeiro, para pagar os meus e os seus pecados. E João conhece então o amor, conhece o que é a maior prova possível de amor, e é sobre isso que ele fala. Quando João escreve o Evangelho de João, ele não cita o seu próprio nome, mas ele coloca o discípulo amado. Não por ser mais amado que os outros, mas por entender que tudo que Jesus fez foi por amor a ele. Por entender que ele é amado por Cristo em sua vida. João conhece o amor. E quando nós conhecemos e vemos a história de João, e quando nós lemos as epístolas de João, nós vemos João, o apóstolo do amor, e não mais João, o filho do trovão, porque Cristo, através da cruz, transformou. Aquele nome que existia não existe mais. Cristo transformou. Lembra dos samaritanos? Lembra daqueles que Tiago e João queriam queimar? Abre comigo então em Atos, capítulo 8, versículo 25. Diz assim: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Aquele João que queria queimar os samaritanos se pudesse naquele momento, agora está indo lá pregar e demonstrar amor por eles, porque ele foi transformado. Porque o Cristo que transformou ele, mudou a vida dele, e quem ele já não é mais. Sabe o que eu penso disso? Olhando para a minha vida também, nós temos testemunhado pouco. Você tem testemunhado, falado das suas lutas mais do que Cristo tem te transformado. Saiba que a sua história talvez ela seja indispensável para a vida de outras pessoas. E é isso que a gente procura fazer no meio de um grupo pequeno. O nosso grupo pequeno de ontem dos jovens, a gente só fez isso, escutou testemunhos. E como foi profundo ouvir o que Deus está fazendo, Deus fez na vida de cada um. Quanto mais testemunhos e quanto mais histórias nós podemos contar, mais ao nosso redor, na nossa comunidade, a gente pode ver a grandeza de Deus, não só através da minha vida, mas da tua também. E eu percebo Cristo transformando áreas no meu coração. Porque as lutas que eu tenho, eu percebo que Deus colocou pessoas
Na minha luta de ira, na minha luta de impureza, na minha luta de ansiedade, Deus me colocou uma esposa que tem me ajudado nessas lutas. E não é fácil. E muitas vezes ela vai ter que me aguentar e conversar comigo depois, lidar comigo depois. Mas como é alegre para mim poder contar que Deus tem colocado pessoas ao meu redor para me ajudar nas minhas lutas. Se nós temos poucos exemplos de pessoas transformadas da ira, de pessoas transformadas do homossexualismo, pessoas transformadas de pornografia, pessoas transformadas de tantas áreas, é talvez porque a gente tem testemunhado pouco, falado pouco do que Cristo fez em nós. O que Tiago fez quando Cristo mudou a sua vida foi entregar a sua vida para Cristo e ser lembrado como o primeiro apóstolo mártir. O que João fez foi falar sobre o maior amor de todos. Então escreve o Evangelho de João, ele escreve as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª, João escreve Apocalipse. O que Pedro faz, ele começa a igreja. E ele também é lembrado por ser um mártir de Cristo. O que nós temos feito como testemunho do que Cristo fez em nós, como testemunho do que Cristo está fazendo em nós. Porque a nossa história pode ser muito importante para a vida dos outros. E eu sei que às vezes é vergonhoso eu contar das minhas lutas, mas quanta alegria eu poder contar das lutas que Deus tem transformado. Para concluir, eu queria te fazer uma pergunta retórica. Quem pode mudar o seu nome? Eu sei que eu não posso mudar os meus nomes. Eu não consigo mudar quem eu sou. Eu sozinho tentei várias vezes mudar quem eu sou. E eu continuo nas mesmas lutas. Por mim. Mas Cristo, Ele pode mudar o meu nome através da cruz. Ele pode mudar as minhas lutas, quem eu sou. Ele pode mudar o coração de um alcoólatra e transformar ele em uma pessoa longe disso. E vai ser uma transformação talvez da vida inteira. E de tantas e tantas outras áreas. Que eu possa testemunhar do que Cristo tem feito diante de mim.